Na RW Brasil. Jogando conversa dentro. Marcelo Fernandes e Carlos Chaves. Começamos por aqui o Jogando Conversa Dentro desta segunda-feira. Já está por aí o Carlos Scheidt. Alô, Carlos, boa noite, tudo bem? Buenas noites, Marcelo, tudo bem? Demorou um pouquinho hoje, né? Mas eu acho que eram as bruxas soltas. Não, mas se tirar isso, qual é a graça? Tá certo, né? Não, tem que ter uma gracinha, né? Isso só prova uma coisa, né? A eficiência do nosso webmaster. Hã? Tu vê? Tu vê? E olha, e isso com fuso horário. Tu pegou o cara meio fora do ar, assim. Se tu pega ele no horário redondo, Tu sabes qual é a cena que eu peguei lá? Escuta aí pra tu teres uma ideia. Tu vais entender bem o que eu tô dizendo. Peguei o David Scheidt no estúdio, trabalhando. Ah, eu vi daqui o som. E acompanhado do Edu Scheidt. Ah, tu vê? Acompanhado do Edu Scheidt, fazendo inclusive um ranguito, né? Então tu viu eles no estúdio, tu ouviu o barulho de prato, então. Somzinho. Mas tu sabe quem é o baterista dele, né, meu? Pois eu tô sabendo, né, cara? O homem tá indo para Los Angeles. Essa é a grande notícia hoje que abre o Jogando Conversa Dentro de hoje, né? Ah, ele tá indo para Los Angeles? Tá indo para Los Angeles, o nosso David, e vai entrar em estúdio, como a gente diz, né? Mas olha aqui, tá bombando o negócio aqui, hein? É um tweet atrás de tweet aqui, mensagem. Que cada plim desse é um conjunto de 100 twitters, né? É verdade. Quando der um tim é porque vem em bloco, 100 twitters. Mas Marcelo, vamos completar a informação. O David Scheidt está indo a Los Angeles amanhã, se não me engano, e ele vai entrar em estúdio e vai já gravar a primeira música que terá como baterista o baterista do Eric Clapton. E, infelizmente, vai tocar? tu sabes o nome dele? Eu não sei. Aí eu vou ter que fazer uma pesquisinha. Mas quem toca com ele agora é o baterista do Tom Petty, né? É o Tom Petty, exatamente. Aliás, baterista Tom Petty. Aliás, a gravação atrasou um pouquinho porque o baterista estava em turnê com o Tom Petty, né? E agora terminou a turnê e ele está de volta com... E o baixista dele tocou com a Pazzini, né? Exatamente, a Laura Pausini, né? Laura Pausini. Tu vê que o nível tá bastante alto, hein? Tá começando a ficar bom. Mas mais um pouco tem que pedir licença para falar com o cara, tá sempre atucanado. Então esse tipo de problema nós temos que resolver o quanto antes. Essas coisas dos mortais aqui, ó. Não pode acontecer a mais, cena que coloquei no ar e até dividi com os ouvintes aqui da RW Brasil, porque a gente fez a manutenção meio que no ar, né? E aí eu peguei lá o David Scheidt conversando com o tio Edu Scheidt, batendo um ranguinho, como dizem como diz a gurizada, né? E de fundo, claro, quem, né? Adivinha quem que estava no fundo? Assim, testemunhando e controlando testemunha de fato. Os pratos e tal, né? A dona Maria Scheidt, claro. Estava ali pilotando. Mas, pô, tu tá cercado, hein, meu? Poxa, não, eu tô bem. Eu quero te dizer que eu estou bem, né? E agora com o Carlos Scheidt aqui, né? Não sobrou mais ninguém, né? Agora só o que tá faltando é entrar o Dir no ar, né? Tá. Mas esse ainda tá engatinhando. É isso aí. Mas já gosta de música. Olha aqui, ó. Eu dia desses recebi um vídeo que o David me mandou. Nós estamos falando aqui, para quem não sabe, o Dir é o filho do David, que tem 2 anos. E dia desses o David me brindou aqui com um vídeo dele, ele simplesmente sentado num teclado Yamaha, óbvio, muito maior do que ele, né? Ele não conseguia... tamanho profissional, né? Mas aí o teclado tocando lá um riffzinho, né?
E ele metendo a mão e modificando um pouco a coisa. Já no né? ritmo. E aí a música tocava e ele fazia assim. E parecia um, sabe? Tipo Ray Charles. Tipo Ray Charles. Rapaz, vou te contar, cheio de manha o cara, rapaz. Cheio de manha. Mas cara. o David, ele tá indo fazer uma gravação de uma música lá, Ele tá começando a gravação do novo CD, né? E... Você vê que é interessante, né? Algumas coisas eu sei por outros. Então. Isso é um homem de sucesso, tu vê que... Não, mas sabe o que é, rapaz? A coisa tá Anda rápido, né? Anda rápido. Foi meio no improviso, sabe? Na verdade, ele estava projetando isso já para daqui a um tempo. Mas o Marcel, que eu vou saber qual é o sobrenome dele direito, por imposição aqui do bom jornalismo, a gente dizer as coisas por inteiro, né? Isso foi uma falha imperdoável, eu não sabia o nome do baterista, mas daqui a pouco a gente vai matar a charada aí. Mas o Marcel, que é o produtor do David, e que também faz trabalhos com o Eric Clapton e tal, ele meio que antecipou as coisas e já colocou... Então foi corrida dele, O David, inclusive, tá sendo meio pego de surpresa, porque não preparou como gostaria. Como gostaria suas próximas músicas aí, né? Mas vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Eu tô tentando aqui achar eu vou fazer uma macaquice aqui. Eu também tô tentando ver o nome do... Olha aqui, ó. Eu vou botar no ar o que eu acabei de te dizer aí sobre o Deer. Ó, escuta só o que esse menino tá aprontando aí. Olha só, o Calor. Olha o ritmo com a cabeça. Davidinho, dança! Ó! Viu tanto? Olha lá. É uma coisa impressionante. É isso aí, doutor. Imagina que musicalidade não vai ter isso quando... Pois é. Sabe que isso aí é um meio, né? Com outro certeza. momento nós já falamos sobre isso. Quer dizer, é um meio musical, instrumento, a conversa vira e mexe, cai em música. E tudo é um ritmo, né? Então, você vê um negócio, vamos lembrar aqui, né? O nosso David, eu nem o conheci ainda, mas é teu sobrinho, eu cheguei um pouco depois, mas o David pegou num violão aos 8 anos, pelo que me consta. A primeira guitarra veio com uns 14, 15 anos. Né? Talvez um pouco antes. Pois é. Não sei precisamente, mas tu vê que por aí, foi bem diferente do filho que já tem guitarra, bandolim, violão aos 2 anos. Né? E outras coisitas mais. E outras coisas mais. O dia desses E o principal tem um ambiente musical, né? O dia desses vi o David tocando a guitarra, fazendo lá aquelas coisas maravilhosas que ele sabe fazer, e o Deer mexendo nos pedais dele, né? E modificando as coisas que ele estava fazendo. Né? Diga passagem, o Deer está com quantos anos? Só para quem não sabe. Com 2 anos, né? Vai fazer 2 agora. Pois nasceu anteontem. Então esse negócio aí realmente é como tu está dizendo, né? Primeiro é a convivência, né? É o meio. E depois o talento, né? Puxa, né? Talentozinho velho que vem no sangue, né? Sem dúvida. Eu dia desses estava ouvindo um musical reunindo grandes feras, né? E estava lá o Julian Lennon, né? Olha só. Que foi criado em boa parte da sua vida pelo Paul McCartney. E, aliás, para quem não sabe, o Hey Jude é uma música que foi feita para levantar o astral do filho do Lennon, né? Que ficava muito triste e tal, com a mãe separada.
Ele não é filho da Yoko, para quem não sabe, né? E Que é o mais velho que ele, né? E o Julian Lennon com aquela pegada do pai, né? Aquela pegada rock and roll, jazzística, né? Um negócio bonito de se ver. É um show que tá pelo YouTube aí, é bonito de ver, viu, cara? Reúne o Paul McCartney, reúne o Sting, reúne... Quem tiver um pouco de paciência e for no YouTube, encontra tudo. Tudo. youtube.com, chama ali o que tu quiser, tem a todo gosto. Muito interessante. Bom, Carlos, quando a gente começou a ter aqueles problemas, eu estava falando aqui do problema lá do trem-bala, né? Pois é. Exatamente. O Brasil tem essas coisas, né, cara? Como é que o sujeito imagina um trem-bala num país... num país que ainda não conseguiu resolver os seus problemas, né, básicos. Os caras né? não conseguiram fazer 2 pontes aqui, atravessando o Guaíba ainda. O Carlos, o dia desse eu estava vendo... Pô, meia dúzia de concreto ali, ó. Bota... Entende? Não dá pra entender. Eu estava vendo um colega nosso dando uma informação, Renato Igor, dando uma informação aqui, dizendo que... Eu já imaginava que era mais ou menos esse o percentual, mas que o saneamento básico nas cidades aqui de Santa Catarina não cruzam 10% em todo o estado. Pois é. 10%. E olha, nós estamos falando de Santa Catarina, que é conhecido no Brasil, o estado, como a Holanda brasileira, como... Pois é, cara, mas num país onde cachorro é gente, o que nós vamos esperar, não? Como é que é o negócio? Lembra do Magre? Me lascou essa? Lembra do Magre? É verdade. Cachorro também é gente. Então, num país onde não, mas vamos... o Magre não é que ele disse isso, ele disse assim que ele foi levar... Não, é que ele tinha ele foi levar a cachorra dele para lá, para tomar banho no carro oficial como ministro. Isso. E aí foram reclamar. Aí ele disse, pô, mas cachorro também é gente, pô. Entende? Então cachorro é gente. Entendeu? Antes ele já tinha... Antes ele já tinha dito que era um ministro imexível, né? Imexível, e criou o bojo, aquele tal de bojo. E tu sabe que do bojo, volte e meia eu vejo alguém falar em bojo. Eu quando ouço falar em bojo, eu me lembro do Carlos Scheid. Pois então, olha só, eu que firme. Que foi bojo. Adotado por ti. Mas foi do Magre também essa. Mas olha só, eu tô olhando aqui em cima que tu colocou, ó, Congresso aprova, como é que é aqui, ó? Congresso aprova, Dilma sanciona. O que tu tá lendo? Tu tá lendo aonde? Pera aí um pouquinho, aqui em cima no site da rádio. A Dilma, lê para nós ali. Para um pouquinho. Deixa eu me achar aqui, para tu me pegar. Deixa porque já vai vir. Calça na mão aí, pô. Mas então. Diz aí. Olha só. Não, mas olha só que interessante isso aqui. Deixa eu ver agora. Lei aprovada, Congresso e sanciona, nada. Dilma em abril obriga cliente em litígio com o banco a continuar pagando. Pô, cara, isso aqui é o seguinte, ó. O cara entra, tira um financiamento no banco. A partir dali ele começa a dizer que não deve aquilo que ele disse que deve. Sim. Entra com processo, vamos falar de automóvel. Ele anda 1 ano ou 2 com o automóvel, perde o processo, devolve o automóvel. Pô, mas que povo é esse? Então, primeiro, se tu acha que tá ruim, que é caro, não entra, cara. Não é sério. Aqui, ó, lei aprovada. Então, quer dizer, é só barbada. O pessoal só quer barbadinha. A tal da lei do Gerson é uma desgraça, né? Pois é, então, cachorro é gente, esse tipo de lei tem que ser aprovada, meu. Tu sabe que de vez em quando... vigarista, os caras são vigários. De vez em quando aparece... Eles devem, mas diz que não deve, pô. De vez em quando aparece na televisão o cara que caiu no conto do bilhete premiado, né? Pô, e aí tu vai ver, é sempre a mesma história, né? Não, mas aí vem a pergunta, quem é que é o malandro? Pois é. É o cara que tá vendo grandes vantagens? Por exemplo assim, tu vai punir, quem é que tem que ser punido ali? Os dois, né? Os dois, porque um é vigário que tentou aplicar. Um tá tentando enrabar o outro.
E o primeiro que seria a vítima é um pseudo vivo, né? Esperto que estava querendo passar a perna no outro, né? Porque ele sabe que não. Como diria um amigo meu, é só enrabativa, dos dois lados. Enrabativa? Dos dois lados. Esse um querendo enrabativa, entendeu? Mas tá certo. entendeu? Olha só, túnel tem duas formas. Agora eu não me lembro, mas tem um nome técnico, que é o seguinte, que é com o tatu aquele, que no Brasil deve ser um tatu, deve ser tatu bola, e aquela que escava um valetão, e aí caiu a ligação entre o número, mas hoje eles cavam um valetão gigante, faz a contenção e faz possível, que é a forma mais barata. É como diz o prefeito aqui de Pomerode, aquela máquina de fuçar barranco, né? Entendeu? Mas, olha, realmente, eu não consigo imaginar em pleno Porto Alegre aqui um tatu daqueles, alguma coisa assim. Acho que não é para os meus tempos. Mas já teve esse tatu aqui. Já teve esse tatu de aço aqui. Já furou... mas é um tatuzinho, não. Aqui tem os tatuzinhos, mas é aquele nome de cachaça aqui nos bares. Não, rapaz, é um grande, cara. Furou 2 túneis aqui e vai furar mais um aqui. Tu sabe que esses dias a justiça mandou furar 2 túneis aqui no Morro dos Cavalos. Naquele túnel para a direção ao sul foi com tatu? Foi com tatu. Com aquele tatu de aço, rapaz, aquele enorme. Sim, não, tô brincando. Aquilo veio de navio, rapaz. Veio de navio aquilo. Não, coisa de primeiro mundo. Diz que aquilo tem que ter 3 contratos, né? Diz que tem que ter 2 contratos seguidos para poder dar lucro, porque é muito, muito caro o transporte do tatu. E mais um terceiro que é pro... Entendeu? Isso tem que ter, né, pô? Se tu quer quer um contrato limpo do Brasil, o que é isso? Não, mas é uma questão de ordem. Esse terceiro contrato, não necessariamente ele é o terceiro. Eventualmente ele pode ser o primeiro. Né? Sim, claro, óbvio. Não, esse que é o primeiro a ser assinado. Tu errou, foi a ordem da coisa. Tá certo. Corrigindo em tempo ainda. Mas no Brasil o problema é que tudo fica para depois. Em Porto Alegre, olha, meu querido, eu quero ver. Ficarei muito faceiro, contente, feliz, saltitante. Agora eu vou te dizer, começar a furar aqui. Tu sabe que político pelo menos das antigas, não gosta muito dessa tecnologia toda. Tu sabe por quê? Porque a obra ela é rapidinha, em menos de um ano o túnel está aberto. E aí 20 metros por dia. É um negócio impressionante. E aí seguinte, não dá para fazer aquela churrascada a cada 6 meses, né? Mais 1 metro e tal. E o nego vai lá e assa uma carne, convida o povo e tal, né? E leva para a boca da urna aquilo, né? E, olha aqui, eu vou te dizer um negócio. Eu, como jornalista, eu tenho 33 anos de estrada, né? Acompanhou, né, meu velho? Eu acompanhei algumas estradas aqui em Santa Catarina. Olha, 282, por exemplo. Eu até bem pouco tempo, eu ainda fui no 25º churrasco na beira da estrada de inauguração de mais um trecho. E o trecho era... Estão querendo inaugurar uma parte da 118. A 118 tem aqui desde que eu vim para Porto Alegre, foi 74. Estão inaugurando uma coisa que já existia, mas tudo bem. Mas olha aqui, melhor assim. O pior é inaugurar coisa que não existe. E que eles fazem também. Futuro. Eles fazem também, né? Eles fazem. Eu já fui em inauguração de hospital com a placa só. Como é que eles chamam? É a pedra fundamental, né? Pedra fundamental. E corta. Já e bronze, e aquela coisa. É uma espécie de loucura. É uma espécie de loucura. Coisas que... Quer ver coisas que tu chegou a olhar o Fantástico assim, jamais... semana, não? Hein? Chegou a dar uma passadinha pelo Fantástico fim de semana, não? Não, eu não faço isso. Graças a Deus. Não, eu dei uma passada. Eu sempre olho. Quer dizer, sempre não, mas por acaso, tudo bem. Tá. Aí o pessoal está comentando 10 anos daquele acidente no Maranhão, lá na base de Alcântara. Sim. Já fizeram 10 anos. Tá. Tu não me fala em Maranhão que eu me lembro dele. Tá, mas vamos lá. Quem? Não, eu me lembro dele, né? Maranhão, me lembro dele, né? Tu fala em Maranhão e Amapá, eu me lembro dele. Tá. Não. Mas lá por uma questão
estratégica, mais perto do meridional, tal, certo. tudo bem. Mas não é por causa dele. Sim, dele. tá. Não, mas acontece o seguinte, cara, 10 anos, aí por que me chamou a atenção? De novo, é aquilo que eu te falei, tudo é difícil, tudo custa. 10 anos, de lá para cá, só em 2010 lançaram um foguetinho pequenininho ali, de experimento de universidade. Sim. 21 técnicos que civil morreram, 10 anos, não aconteceu nada. Estados Unidos caiu aquele Challenger, Estados Unidos em 3 anos parou tudo, foi ver corrigiu os erros, indenizou as famílias em 8 milhões cada uma, nos Estados Unidos, e está continuando o baile. Aqui deram 200 mil para cada uma, aí as famílias estão querendo reivindicar 3 milhões, mas o governo diz que até está pensando que pagou muito, está buscando dinheiro que já pagou para isso. Então, e aí eles querem profissional também, cara. Então o Brasil, na minha opinião, também é carente de alguns profissionais, porque ninguém quer pagar, só querem de barbadinho. Entendeu? O professor, interessante, né? O professor Nilson Lage, sobre o Sarney, putz, falei, né? O que eu vou fazer? Falei. Tu vê como é forte isso aí, ó. O Nilson Lage, professor Nilson Lage, aqui da Universidade Federal, professor de jornalismo, diz assim, ó, quem visita o Maranhão percebe que a aliança com o grupo de Sarney é e será sempre ali um suicídio ético. Olha aqui, tudo dele lá, consideração aqui, o professor Nilson Lage. Aquela região lá é tudo dele. Falando nisso, e o Magren, depois de ser ministro, sumiu, né? Porque... o Magre anda lá pelo Ministério do Trabalho, viu? Tá ali, na volta? Agora eu não vou saber te dizer precisamente onde ele anda. Outro que também anda sumido é o Antônio Medeiros, né? Lembra dele? Sim, o carequinha aquele. O Medeiros, que era presidente da Força Sindical, foi deputado federal, depois foi superintendente do trabalho de alguma, eu acho que em São Paulo. Não, o Medeiros até tinha mais, porque o Magre dá licença, né? O Magre era da categoria dos eletricitários, né? Era um sindicalista. Dizia que o Magre era burro, né? Em todo caso. De burro não tem nada. Não se pode... Tu sabe que uma vez, eu trabalhei 2 anos em Brasília, sabe? Lá no Congresso. E aí uma certa vez eu entrevistei um deputado, mas eu fazia muita matéria para as rádios do Nordeste, né? E aí lá pelas tantas... Não, para a Rádio Verdes Mares de Recife, enfim. Sim. Aí lá pelas tantas eu entrevistei um deputado que achei um sujeito meio bobalhão, assim, né? Aí comentei com um colega, o Adão Oliveira, experiente Adão Oliveira, que tinha sido até meu coordenador na Rádio Gaúcha, e aí eu disse pro Adão assim, Adão, mas que esse sujeito aí, esse deputado tem uma cara de abobado, não? Aí o Adão olhou para mim e disse assim, Marcelinho, aqui em Brasília ninguém é abobado. Mas aqui ninguém, mas nem um ascensorista é bobo. Entendeu? E os anos provaram, né? Mas aí eles dizem que pro sujeito chegar aqui e ganhar o salário que ganha, que o sujeito não pode ser bobo. Não pode. Não pode. Pode ter cara de bobo, que é outra coisa bem diferente. Não, tem essa, ó, tem cara de bobo, se veste que nem bobo, conversa que nem bobo, mas não é bobo, né? Não, o cara aponta, você aí, seu vagabundo, o que é? Quem? O sujeito é rápido, né? Brasília ali, todo mundo voando baixo. Não, aquilo ali, vou te contar um negócio, rapaz. Aquele cara tem que ter um... Aí não muda tão cedo, cara. Não muda. E olha, vou te dizer uma coisa, não é só aqui, né? Claro que não. Não é só aqui, claro que não. Isso aí é inato, né? Eu vi uma... Como é que é? Eu vi um programa esses dias aí comentando que no Japão, lá o pessoal... não é corrupto, ou quando pega, bacana, se mata, aí ela diz assim, mas quando pega, quer dizer, primeiro tu tem que pegar, porque é o seguinte, os malandros estão em tudo que é lugar do mundo. Claro. E eventualmente eles pegam algum, mas cara, passa um monte. Passa um monte. Ô, Carlos Chat, tu sabes quem é que está nos seguindo no Twitter? Não. Nada menos do que o Ministério Público de Santa Catarina. Olha que legal, hein? Que bacana. Os nossos colegas da assessoria de imprensa lá
Provavelmente o Ângelo Ribeiro, que é um baita de um jornalista, com passagens aí na RBS e tal, e hoje empresta a sua experiência para o Ministério Público de Santa Catarina. Não sei se é ele exatamente que está nos seguindo, mas um abraço aqui a todos os procuradores. Né? O Ministério Público faz um trabalho, aliás, não é só daqui, né, mas do Ministério Público Federal também, né? Não, me surpreende. E outro detalhe, hein, Carlos? Está entrando uma safra nova aí de procuradores. Um sangue novo. Uma gurizada aí que, olha, esse país é capaz de mudar por conta deles, hein? Muda. A única coisa que está faltando, que teria que acontecer paralelamente a isso, é que a gente, nós outros aqui, como diz o... Nós outros. Né, também acompanhássemos essa leva aí e começássemos a votar em gente nova também, né? Também acho. E aí, aí seria, né, uma coisa... É coisa da vida, coisa da vida. É aquelas matemáticas assim, ó. Eu prefiro apostar num novo, porque ele tem 50% de dar certo e 50% de dar errado. Melhor do que apostar num que eu tenho 100% de certeza que vai dar errado. Pois é. Então, vou no novo que eu tenho a metade. Porque aquele que a gente acha que vai dar errado está sempre prometendo que vai melhorar, né? E não melhora nunca. Eu acho que... exatamente. Eu também acho. O problema deles é o gerúndio, sabe? Estarei fazendo, construindo. Esse indo é o chamado gerúndio, né? Então o problema da política brasileira é o gerúndio. Fazendo, construindo, buscando... entendeu? Conversando. O senhor queria estar vendo o que, hein? Um vendedor me perguntou esse dia numa loja. Eu estava lá vendo uma ferramenta. O senhor estaria querendo ver o que? Eu olhei pro cara e disse, cara, eu não entendi a tua pergunta. Como é que é o negócio mesmo? O senhor estaria querendo ver o quê? Meu Deus do céu. Aí é muito distante. Né? Não, é brabo o traço. Ô, Calô, vamos trocar de assunto aqui, que eu vou te contar uma que eu achei maravilhosa, uma observação assim do nosso dia a dia, dessas coisas aí de internet, né? Ontem me observaram um negócio, o tal do Facebook, né? Eu tenho uma antipatia por esse Facebook, que eu vou te contar uma coisa. Antipatia? Antipatia. Eu tenho uma dificuldade de lidar com o jeito do Facebook. Essa forma íntima, não concedida, né? Porque eu não concedi nada ao Facebook para essa intimidade que o Facebook tem com as pessoas, não concedida, de cutucar, de curtir, de não sei o quê, sabe? De se meter na vida das pessoas. Quando tu vê, tu tá com um portal teu cheio de gente lá dentro, te enchendo o saco todo dia, às vezes amigos, né? Às vezes não. Eu já tive gente que eu não conheço no rol dos meus amigos. Né? Aí é para matar. Eu já tive depoimento de amigos, colegas, no rol dos seus amigos tá a ex-mulher do sujeito. Pô, aí é brabo, né, rapaz? É que vai se emendando, né? Então, vai um emendando no outro. Então o negócio é o seguinte, aí o que acontece? Um fenômeno assim, constrangedor, mas que as pessoas quase não se dão conta disso. Aí a pessoa me contando um dia desse, ela disse assim, puxa vida, estou sofrendo tanto porque o meu pai faleceu ontem, né? Poxa, uma notícia, né? A pessoa emocionada e tal. Mas aí isso aqui aconteceu, mais de 500 pessoas curtiram essa notícia. Agora tu vê um negócio desse, cara. Curtir a morte do pai dela. Mas claro que a gente sabe o que aconteceu. As pessoas se solidarizaram, na verdade, né? Sim. Mas aí é o seguinte, em vez das pessoas entrarem ali e dizer assim, lamento, né, tal, olha aí, ó, segura essa, a vida é assim, sabe aquelas frases feitas também que a gente... Comentar, mas não curtir, né? Segura a vida é assim mesmo e tal, e coisa, quer dizer alguma coisa, né? Sim. Mas o problema, sabe qual é, cara? Que as pessoas não sabem mais escrever, não sabem mais se expressar direito, cara. E aí curte. Aí curte a morte do cara. Mas é fácil sair curtindo. Aí cutuca
Mas olha, cutuca, mas é que troço mais bobalhão isso aí, né, cara? Esses dias eu fui forçado esses dias a entrar de novo nesse Facebook, né? Porque é uma rede social, vou fazer o quê, né? A RW Sim, Brasil, é isso aí. tem que estar lá. Aí eu tive que reabrir o meu Facebook. Aí comecei a receber cutucadas. Pois, essa do cutuca é o seguinte, eu até suspendi meu Facebook. Aí certa feita uma figura me cutucou. Não, tô meio fora. Aí me cutucou. Eu não conheci bem a pessoa, aí eu cutuquei de volta. Aí esperando, aí cutucou de volta pra mim, eu cutuquei pra ela, ficou uns 2 meses eu cutucando, e Deus falou. Cara, eu desisti, me enlouqueci, disse, não, larguei, só fica no cutuco. Isso aí é a única coisa que pode dar é samba, né? Eu te cutuco, não, mas que falta de... Não cutuco. Porra, entendeu? Interessante. Não, é muito bobo. E, é bobo, né? É um negócio, é uma coisa boba. Outra coisa do Facebook que me chamou a atenção, e aí, tô olhando comentários e figuras, e poesias, e música, só tem anjo ali, né, não? Não. Só filho do Senhor, né? Ninguém tem defeito, pai. E diga-se passagem, conheço algumas figuras que nem são tão românticas assim, mas quem conhece através do Facebook. Aí no Facebook, viram. Larguei. Aí viram, os homens viram o Fábio Júnior. As mulheres viram, sei lá quem, vamos dizer sei lá quem aí. E o lance do Facebook geralmente não tem problema, só coisa boa. Poesia. De repente, para sensibilizar um pouco um café. E o que roubam de frases dos nossos notáveis aí. Que coisa impressionante, né? Já não dão nem nome. Exato, isso que eu ia dizer. Porra, pelo menos bota o nome do sujeito lá. Né? Não, se adorno, põe uma frase bacana. Eles passarão, eu passarinho, mas diz que é do... Quem foi? Diz que é do poeta Quintana, isso, pelo amor de Deus. E tem umas cabeças aí que quanto mais seguidores, ou quantos mais tiver no Facebook, mais se sente. Não conhecem 10%. E desses 10%, talvez troque uma ideia com 1 ou 2. O resto é só para constar. 5 mil! Não conversa com 2. É verdade. O meu tinha só meia dúzia, mas eram os meus... Não, isso para... Bom, aí já vamos partir para outras redes sociais, como o próprio Twitter, né? Que é uma coisa para... Eu acho sempre estranho isso, eu não consigo me acostumar com essas coisas, né? O cara diz assim, agora há pouco mesmo disse, né? O Ministério Público tá me seguindo. Isso aí antigamente era motivo para o sujeito ficar preocupado. O Ministério Público te seguindo. Logo quem está sendo observado. Tem até um comercial. Cara, tem um comercial aí, o Luiz está te seguindo, eu nem sei que comercial é do cara. Parece Twitter. Mas o Twitter eu acabei tendo um Twitter. Fiz um Twitter mais para reservar meu nome. Logo que começaram, quando lançaram o Twitter. Porque tem o tal do fake. Para reservar meu nome. Tem o tal do fake, né? Que é aquele que é falso e tal, né? Aí eu reservei, tá ali, mas eu não sou muito do Twitter, não, cara. Eu acho muito monótono. Eu de todos eles, o Twitter eu acho uma coisa mais inteligente. Eu acho que obriga as pessoas a serem compactas, a dizerem as coisas objetivamente. E é claro, né? Tu segue quem tu quer. Então é óbvio que eu não... Eu logo que entrei no Twitter, eu achei muito ruim e óbvio que eu joguei fora, que eu deixei de seguir, é as pessoas que levantam, tipo, às 8 horas da manhã e dizem, como eu estou com sono. Não tomei café hoje ainda. Que vontade de tomar um sorvete. Pelo amor de Deus, né? E olha, mas veja só. Jornalista dizendo isso aí. Mas veja só, tinha uma situação ali, ó. Tinha 2 e-mails. 3 e-mails. Uma de jurídica, 2 físicas. De pessoas físicas. Então, Gmail, Hotmail. Aí depois, tempo do Orkut. Entrei no Orkut, depois Facebook e Twitter. 6, meu doutor. É muito tempo. É muito tempo, então não dá. De manhã, olha, 3 e-mails, 3 e-mails, Facebook, Twitter, Orkut, tem que abastecer com foto, não pode ser qualquer foto, entendeu? Há muita coisa.
Aí o Twitter ficou para depois. O Calô, vamos dar uma passadinha de novo nas notícias aqui, ó. Mas como tá surgindo CPI, né? Bah. Investigação, esse troço da Por que Siemens, será, hein, ô, agora o Marcelo? cartel da Petrobras. Nem me fala em Petrobras. E outro detalhe, eu fiquei sabendo hoje, eu até nem sabia, aqui em Santa Catarina está em andamento a CPI da telefonia. Tá? Bah. Amanhã, inclusive, tem reunião da comissão. Toda terça-feira tem reunião. Amanhã, inclusive, nós vamos ouvir aqui o Sérgio Domingos, que é presidente do sindicato. Do CPI da... Aham, tu falou CPI da Petrobras, né? Não, da Petrobras eles estão apurando um suposto cartel. Quartel, não é quartel. Não, é cartel. É quartel, né? É cartel. Aham, Mas entendo. e aí a história da telefonia, Carlos, é o seguinte. Fiquei sabendo hoje que praticamente todos os estados, pelo menos mais de 15 estados no Brasil, estão em andamento com CPIs da telefonia nas suas assembleias legislativas. Bah. Mais de 15 estão em andamento nos estados. Bom, primeiro, para inglês ver, né? Porque a Anatel, a telefonia, as empresas são todas nacionais, né? Então a Assembleia Legislativa, no máximo, pode fazer é apontar os problemas que a gente conhece já, né? Agora, todo problema, falta de antena, falta de funcionário, falta de capacitação, falta de A Oi investimento. está anunciando 3 bilhões até 2016. Expansão, modernização e ampliação de rede. Mas veja, diz ela, né? É. A Oi tá dizendo isso. Pois aí cada um diz o que quer também, né? Eu já vi muitas telefônicas publicarem os seus balanços financeiros no final do ano, dando conta de que tiveram lucros estratosféricos, e aí chegam na mesa de negociação com os seus empregados e dizem que tiveram prejuízo. Né? E aí em quem que tu acredita, né? Em qual balanço tu acredita? Não adianta. Outra coisa, a tal da terceirização é uma chaga que se montou nessas empresas aí, né? Uma coisa interessante, eu peguei quando iniciou isso com os bancos, terceirização, não que era banco particular, não dentro do banco, mas sim serviços extras, por exemplo, a compensação. Sim. Lá no início da compensação eletrônica, que hoje é a compensação eletrônica, terceirizada para empresas. Aí eu fiz uma pergunta de boa, assim, que é meu amigo, era o meu gerente administrativo. Eu disse para ele, eu não consigo entender muito qual é a moral da terceirização. Quer dizer, sabia por quê, mas por uma questão de matemática. Eu digo, eu não entendo. Naquela época, bancário, 1.000 pila, digamos. Sim. Aí o banco terceiriza para uma empresa a 1.300. Pô, me explica essa matemática. Quer dizer, que se tiver um funcionário, é mais barato do que terceirizar. Tu sabe que muitas empresas estão, e agora um outro nome horroroso, né? Pior do que esse, terceirização, né? Que já tinham inventado a quarteirização, né? Mas existe agora uma outra nomenclatura, que essa é um horror, mas que mostra os erros. Sabe qual é? Te lembrar de uma coisa. Sabe qual é a palavra que era antes da terceirização? É engenharia. É a reengenharia, né? Reengenharia. Primeiro, isso aí é tudo coisa americana, né? Isso aí é tudo chamada reengenharia. Depois veio a terceirização. Isso aí é tudo coisa que vem desses MBA que eles fazem aí fora. Isso aí no meu tempo tinha uma palavra que chamava empunhar, tu lembra? Isso aí é para empunhar. Eu, por exemplo, eu sempre, como jornalista, sabe qual é a palavra no popular mesmo? É a tal da barca. O cara diz assim, a barca vai passar. E era aquele desespero, né? Será que eu tô na lista, né? Agora estamos com uma reengenharia. Demitia 30% dos funcionários. Isso é a famosa e velha barca que vai passar, né? E aí o sujeito, eu tenho um colega lá, isso faz muitos anos, já mais de 25 anos, eu posso até dizer aqui, né? O Pelotinha, que é o
o Luiz Fernando Siqueira, né, um grande repórter, está trabalhando hoje na rádio em Criciúma. E aí ele dizia assim, estava um momento desses, né, que a gente não sabia quando a barca ia passar, mas a gente já sentia os ventos né? Bom, aí o Pelotinha se irritou lá e tal, com um dia de trabalho lá, e disse assim, aqui ó, eu vou lá e vou pedir demissão. Aí o colega olhou para ele e disse assim, o Pelotinha, não pede porque eles estão aceitando. É a velha barca, né? A tal da... Não, mas olha só, outra eles tinham, lá 15 anos talvez atrás, o tal Sigma. São as 5 letras. Ah, sim. Tudo empunhação, cara. É. Entendeu? É. Que era reinventar uma estrutura organizacional de uma empresa para o quê? Cortar a cabeça. Tá certo, isso de pessoal. E aí eles inventaram a terceirização, agora estão na quarta mas aí tem, deixa eu te contar um outro termo agora que está surgindo aí. Como eles estão sentindo, que isso aí que tu acabou de denunciar, que chegaram à conclusão em que em alguns momentos é mais fácil ter um empregado do que terceirizar. Sim. E aí eles estão fazendo, sabe o quê? Olha a nomenclatura, internalização. Olha só, tudo são, né? Internalização. Aí o que é isso? É recontratar os empregados que já foram um dia da empresa e que foram demitidos e acabou um daqueles engenheiros lá que foram demitidos. Estão requentando aquela velha comida. E aí, porque normalmente acontece assim, né? O sujeito bota pra rua um engenheiro de altos salários, né? Paga uma grana legal para ele pega aquele dinheiro, abre uma empresa, às vezes concorrente, contrata os trabalhadores que foram demitidos e aí ele é recontratado como terceirizada, certo, para prestar serviço, né? Por exemplo, esse pessoal que é cabista, né, que troca cabos de eletricidade, telefonia e tal, esse pessoal geralmente nada mais é do que os antigos funcionários da Telesc, da CRT, né? Empresas. Só que hoje estão lá com uma plaquinha assim, fulana de tal, a serviço da CRT, certo, a serviço da Telefônica, né? E agora estão internalizando. E aí? São os vivos, né? E aí, essa gurizada se forma em administração, aí faz um MBA ali em Nova York, ali em Dallas e não sei o quê. E aí voltam com essas teses todas, né, cara? E eles falam tudo em inglês, a gente não entende nada. Pois isso é tudo é chique, né, cara? O que a gente entende é que demite. É um rodo desmamado, né? É uma coisa realmente triste, né? Então é dos tempos. E a cada ano, cada década tem uma palavra diferente. Mas o objetivo é um só. Encolher, aumentar lucro, e era isso. Vamos acabar com a faixa. Tu sabes que a propósito disso, eu já ouvi esses dias uma tese interessante sobre... Você sabe que o movimento sindical, os trabalhadores aí no Congresso Nacional estão fazendo uma força danada, uma pressão que até agora não deu em nada, mas estão querendo redução da jornada de trabalho, né? Essa eu presenciei nos bancos, viu, cara? Nós temos aí hoje, pela CLT, 44 horas semanais, né? E já existem categorias que já estão trabalhando com 40 horas. Eu cito, por exemplo, o pessoal do teleatendimento, por exemplo, que são os call center, como a gente chama, né? E eles trabalham já 6 horas, né? Daria 40 semanais. Mas o problema é que a reflexão nova que se faz em relação a isso é o seguinte: por que razão os trabalhadores quereriam trabalhar apenas 40 horas se eles levam 4 horas para sair e voltar para casa por dia? Né? Ou seja, o problema da mobilidade urbana é tão grande hoje que o trabalhador leva 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para chegar em casa de volta. Isso são 4 horas. São as mesmas 4 horas que eles estão querendo trabalhar a menos.
Então, será que a discussão não é outra, hein? Será que essas duas discussões... Se é 8 horas dentro da empresa, 8 horas tomada da vida do trabalhador, para eles tanto pode. Tu vai perder 8 horas da tua vida por dia. Pois é. Se é dentro do transporte público ou dentro da empresa. Só que tem um detalhe. Entre aspas, né, tu perde 8 horas ganhando salário, né? Ah, sim. E aí tu perde, entre aspas, de novo, 8 horas dentro de um busão, né? Mas aí naquela linha de produção, de vontade, de produção mesmo, nas matemáticas deles lá, talvez eles chegaram à conclusão de que 4 horas por dia, tu produz mais do que 8 horas por dia. 8 horas por dia. Então, se eu botar dois trabalhadores, 4 horas por dia, cada um vai lá, dá só o seu gás, entendeu? Dá 4 horas de paulada, larga, cansou, aí vem outro sangue novo, 4 horas. A produtividade talvez aumente. Talvez entre por aí. Então, nos bancos, já vou te dizer quanto, em 82 por aí, trabalhava em banco, e eu trabalhava, porque o bancário sempre foi 6 horas. E ganhava-se 2 horas extra. Então o sindicato fez um bolo, 6 horas, aí diminui o horário, entra mais bancário. Cara, eu passei para 6 horas, não ganhei aquelas 2 horas admitidas, pagadas, aí me cortaram as 2 horas extra, aí eu continuei trabalhando 8 horas e nunca mais aumentou o número de bancários. Pelo contrário, tá aí, esses dias tu falou, diminuiu. Então, aceito qualquer conversa, menos a de que vamos diminuir a carga de trabalho, o horário de trabalho, com a intenção de abrir mais vagas. Essa eu não acredito. Qualquer outra até posso aceitar. Essa eu não acredito. Porque eu estava lá. E o sindicato dos bancários era um sindicato muito forte. Um dos mais fortes do Brasil, né? Principalmente ali, década de 80, era muito forte. Greve dos bancários parava o país. Fomos para 6 horas e acabou. Já era. Nunca mais aumentou o número. Agora, Calô, em países desenvolvidos, e tu tivesse a oportunidade de ver isso nos Estados Unidos, lá quando tu estivesse na Califórnia, 4:30 da tarde, já não tem mais ninguém trabalhando quase. Né? Não. 4:30 da tarde o pessoal já está se recolhendo, né? 6:30, 7 horas estão jantando em casa, né? Mas aí tem umas matemáticas seguinte, é uma questão de cultura. E 25% da riqueza mundial é lá, né? No primeiro mundo. Então, é o que eu digo sempre aqui quando alguém diz, mas categoria, né? Lá as ruas têm um concreto armado e tal, e dura 20 anos. Eu digo, bom, tem que ter, né? Pois os caras pegam o dinheiro do mundo inteiro e levam para lá, né? Aí tem que ter dinheiro. Eu tive a oportunidade de andar por lá na madrugada. 2, 3 horas da manhã. 2, 3 horas da manhã, o pessoal estava recuperando as autoestradas. Pois então. A recuperação das é 24 horas por dia. Passava, então, tinha aqueles aerofortes assim, com luzes, sei lá, 1.000 metros, 1.500 metros. E é o seguinte, cara, trabalhador em geral, 24 horas por dia. Mas aí é outra riqueza. Mas vem cá, Calinho, que mal pergunte, o que tu andava fazendo 3 da manhã nos Estados Unidos? Isso aí é da cadeia nos Estados Unidos, rapaz. Não, o mesmo estava se deslocando, né? O mesmo estava em deslocamento, tá certo? Fuso horário ainda e tal. Não, o mesmo estava, na verdade, mesmo estava chegando em Las Vegas. Acho que era por aí. Opa, então não, aí 24 horas, é diferente. Las Vegas é diferente. Porque não esqueça, os Estados Unidos também é um país continental, né? Então, às vezes o pessoal esquece, não sei, não, lá é longe. Se aqui no Brasil é longe, lá também é longe. Também é longe. E é um país bem... Mas olha aqui, Calô, eu estava falando aqui das CPIs e investigações pipocando para cima e para baixo. Ó. Só numa página da Folha, aqui, eu estou lendo assim, ó. O governo adia mais uma vez o leilão do trem-bala, né, que eu já falei. Depois embaixo, Dilma escolhe ex-segurança de campanha para cuidar da Copa. Depois logo abaixo, novas CPIs inviabilizam a apuração de suposto cartel e da Petrobras. Mais para baixo um pouquinho, na sequência. Relator comenta a perda de mandato de deputado condenado.
abaixo. Com plenário invadido, Câmara do Rio de Janeiro adia CPI dos ônibus. Pô. Do ladinho ali, São Paulo tem média pior que rivais no ano em que caíram. Aí já é o futebol, né? E aí nós vamos entrar numa polêmica aqui de novo. O projeto Mais Médicos. Aprovação à vinda de médicos estrangeiros cresce, diz o Datafolha. Vamos levar essa? Médicos podem ir à OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, contra, olha só onde é que contra eles vão o programa. Olha onde é que eles vão para defender o a OIT. corporativismo. E nesse meio tempo, quantos morreram? Estão morrendo. Morrendo até uma questão, sofrendo, né? Dor e aquelas coisas que a gente já falou esses dias. Mas viu? Marcelo, eu tava eles olhando vão na OIT, viu, Carlos? Na OIT. Você vê onde os caras vão? Eles vão a Marte. Se abrir uma filial lá, eles vão a Marte, para defender. Sabe que eu tenho medo, rapaz, eu tenho medo de falar dessa gente, velho. Oi? Eu tenho medo de falar desse pessoal. Porque tu já imaginou o cara na mesa de uma cirurgia, se tu precisar? E aí o cara olha pra ti e diz assim: mas o senhor é o Marcelo Fernandes, é? Tô lhe conhecendo. Eu escuto muito o seu programa com o Carlos Scheidt. Inclusive aquela opinião que o senhor tava e tal, contra os médicos. Sabe como é que é? E ele com bisturi na mão, né? E eu olhando pra ele. Tô apagando e ele injetando lá, né? Exatamente. Eu tô com sono. Aí é brabo, né, rapaz? Não, mas isso Olha não aqui, vai acontecer. É a segunda ou terceira vez que tu fala na Petrobras, né? Então hoje eu estava vendo num sitezinho aqui, 15 empresas injetando dinheiro e fazendo investimento nos próximos anos. Por isso que eu te falei da Oi, que a Oi é uma delas, tá? Vai injetar 3 bilhões. E algumas coisas eu achei interessante. No total das 15 aqui dá por volta de 155 bilhões de reais de investimento. Temos ali Fiat, General Motors. Interessante e o que me chamou a atenção é que 58% desses 55 milhões, que é igual a 90 bilhões, é da Petrobras. Que potência, hein? Não, baita empresa, né, cara? Não, baita empresa e o governo investindo. E dessas 15, só para te ver, 5 são de automóveis. Sim. Que são 28%. Tu vê que cabe mais carro nas nossas ruas, estradas. Calô, mas tu tá muito dilmista, viu? Não, mas isso é um fato. Qualquer hora eu vou botar o professor Guerini para conversar contigo aqui, ó. Mas isso é um fato. Tu sabe que o professor Guerini é o incendiário número 1 do governo da Dilma, né? Eu nunca vi. Não, e ele fala com rigor científico, né? Não, com certeza. Se tu... E o dia desse, eu disse, para tu teres uma ideia, o dia desse eu disse assim pro professor Guerini, que qualquer hora vai entrar no ar de novo aí com a gente. O professor Guerini é um cientista político, né? Muito conhecido aqui no estado. E muito nosso amigo aqui, incentivador da rádio e tal. Aí eu disse assim: professor Guerini, o senhor não acha que essas manifestações perigosamente tem gente da direita envolvida nisso? O país não está tendo esse problema e tal? Aí ele diz assim para mim: mas o Marcelo, nós temos um governo de direita. aí eu olhei para ele, né? Ele estava aqui do bairro de, professor, mas isso é uma baita provocação, né? Aí ele começou a rir, né? Mas o que tu quer? Os caras se comportam como um governo de direita. Eu digo: nada, vamos trocar de assunto. Mas ele é um provocador profissional, velho. E não é fácil, cara. Mas ele defende uma tese interessante. Ele vai mais longe. Ele acha, além do Brasil, ele vai mais longe. Ele acha que no mundo inteiro as instituições políticas estão passando por uma crise moral e ética. E as pessoas, em geral, no mundo inteiro, estão de saco cheio dos políticos. Também concordo com ele. E essa onda chegou no Brasil. Sim, concordo com ele. O status quo, e chegou mais rápido no Brasil exatamente por esse tipo de ferramenta que a gente está utilizando. Que é a comunicação rápida e direta.
E tu sabe Sem que fronteira e sem filtro, né? Eu dia desses, eu acho que anteontem, eu estava acompanhando um programa painel da Globo News e o William Vac entrevistando 3 economistas, né? Todos professores e tal. E aí um deles chamou a atenção pelo seguinte, me chamou a atenção, né? Ele dizendo o seguinte, que um fato novo na economia do Brasil é o imponderável das ruas. Porque quando nós temos manifestações nas ruas, e elas são efetivas, como estão acontecendo, não é uma coisa esporádica, mas é uma coisa forte, né? Ou verdadeira. Isso tem uma repercussão muito importante na economia, por conta de o que as pessoas estão achando disso. E essas pessoas são empresários, são trabalhadores, né? São investidores. Né? Um sujeito que chega no Brasil para investir, botar uma empresa, ele olha para as ruas, tem aquela manifestação toda lá, o que o sujeito vai pensar? Né? O sujeito vai abrir um comércio. Se é uma empresa de alimentos, puxa vida, como tem gente para comer. Exato. E outro detalhe. Não, tudo é analisado. E outro detalhe. Quando você tem o país na ponta dos cascos, vamos dizer assim, o país assim a todo momento com uma sensibilidade de manifestação muito grande, qualquer número, qualquer elemento negativo que se possa divulgar, como por exemplo um aumento da inflação, ou uma queda do PIB, ou um aumento do ônibus, não vamos esquecer que as manifestações começaram por causa do ônibus, né, cara? Sim. Então, quer dizer, digamos que foi o vetor. Foi. Mas foi uma gota d'água em muito lugar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que as pessoas, tendo esse nível de sensibilidade para se manifestar, é muito perigoso que qualquer número negativo apareça, seja divulgado, a rua imediatamente responde com manifestação, tu entende? Quer dizer... Tem uma parceria que mandou ele não conseguiu entrar aí no teu live stream, mas mandou um e-mail, porque ele sabe que eu estou no ar. Diga. Ele diz o seguinte, ó. CPI é jogo político, meus doutores. Desvia a atenção do povo. Também, como é que é o negócio? A própria criação. Não entendi. Ele diz que a CPI é jogo político. Desvia a atenção do povo. Também é uma forma de desviar para outros tipos de problema, né? Quando se cria uma CPI, que a gente sabe que normalmente não vai dar nada, desvia a atenção de outros é a famosa comissão, né? No Brasil tem esse negócio, né? Quer não resolver um problema, cria uma comissão. Né? Já dizem alguns que tu não quer encontrar culpado num crime, bota mais gente possível como suspeito. É isso mesmo. Entendeu? Tem um suspeito, não, vamos botar 15 suspeitos, moral da história. Se divide, ninguém é preso, não acontece nada com ninguém. É isso aí. Agora, o doutor Tancredo, que tinha uma frase muito boa, né, interna, né, ele jamais disse isso na frente das câmeras. A boca pequena, quer dizer. Ele dizia assim, doutor Tancredo, vamos fazer uma reunião então, né? Ele disse, não, pai, só um pouquinho. Nós já discutimos, o senhor já tem solução para esse problema? Aí ele disse, não, mas vamos colocar na reunião. Ele disse, não faça isso. O senhor só convoque uma reunião quando o senhor tiver a solução do problema. Porque senão o senhor vai criar um outro problema. Então, o Tancredo, ele fazia uma reunião e ele ouvia as pessoas e tal, por uma questão quase de que educação, né? Para dizer que ele... É mais ou menos aquela conversa que surgiu a nossa discussão aqui, né? Dos médicos aí, né? Pois é. Então, quer dizer, tu conversa com o pessoal para não dizer que não fez sozinho, entendeu? Aí depois que todo mundo fala e tal, é tipo, bom, então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui uma solução. Mete a solução, aprova e pronto, a reunião teve uma solução, né? É uma forma... Mas essas coisas também dos médicos que a gente fala aí e tal, na verdade, vai jogando para frente. Vamos fazer um congresso, então, vou fazer uma reunião, mas só no final do mês. Fazer um seminário. Chega no final do mês, não deu, ele joga para mais 15 dias. Isso não é com os médicos, é com todo. E é do ser humano, e é do político. Vai tipo jogando assim, sai pra uma frente, ata. pro futuro, vai, e já era. Sai uma ata dizendo assim, fica decidido
que na próxima reunião vamos tomar uma decisão. Exatamente, exatamente. E vai enfraquecendo, aí sai o presidente. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Mas não é só para os nossos aqui, viu? O mundo todo é assim, o ser humano é assim. É assim. Agora, a gente sabe, né? A gente se engana porque quer também, né? A gente sabe. É humanamente humano, viu? A gente tá olhando... Como é que é o negócio? É humanamente humano. Pô, isso aí é boa, profundo, né? eu. É humanamente humano, cara. Tá certo. Não tem. Tá bom. Carlinhos, estamos falando há 1h e quase 10 minutos já, viu? Depois dos atropelos. Depois de tudo, né, que aconteceu e tal. Será que o William Bonner tá falando ainda ou não, né? Não, cansou, né? Não cansou, né? Nos esperou e tal. Até ele correu. A Patrícia Poeta ficou nos olhando e tal. Não vai dar. Vamos tocar logo porque eles estão muito atrasados. Vamos pra novela. Não, vamos passar pra novela que se a novela derruba os homens, né? Tá certo. Olha, eu quero desejar o programa hoje, eu acho que tu vais concordar comigo também. Desejar o programa hoje ao nosso David Scheidt e ao Edu Scheidt. Boa sorte para eles. Que legal. E que o William faça sucesso lá também. Me emocionei vendo-os juntos aqui, viu? Isso é bonito de ver, né? O Dia dos Pais, e talvez esses fluidos positivos aí tenha inspirado imagens bonitas, né? Como essa aí, né? A do David e a do Edu Scheidt. Carlinhos, um abraço, hein? Voltamos amanhã com novas e fica de olho por aí que eu fico daqui e a gente comenta logo mais amanhã. Uma coisa interessante, conseguimos até não falar um pouco do passado. É verdade. O que tu acha? Eu até vou te confessar me deu uma saudade, cara. Que eu senti um pouco de falta disso. Eu acho que amanhã nós vamos... Teve uma hora que eu cheguei a pegar aqui um livro aqui, mas não vou. Vou deixar para amanhã. Tá bom. Tá bom, Galinha. Um abraço. Valeu. Até mais. Ficamos por aqui, o Carlos Scheidt, e esta foi mais uma edição do nosso Jogando Conversa Dentro. Na RW Brasil. Jogando Conversa Dentro. Marcelo Fernandes e Carlos Scheidt.